Nós agradecemos Giovanni Machado, a Savana Fraunhofer, o Raul Licurgo, Felipe Peixoto, Sérgio Coelho, pela participação em mais um painel muito rico, o painel que apontou para o futuro, falando de transição energética, o futuro próximo. E a gente caminha agora para o nosso último painel, que também aponta para o futuro e que tem tudo a ver com esse seminário. A gente repete que esse é o primeiro seminário da economia do mar com foco no cooperativismo. Nosso próximo, sétimo, último painel, que vai fechar esse dia tão produtivo, tem o tema do cooperativismo municipal, uma alternativa para o desenvolvimento local. É, portanto, o painel que vai levantar a questão como os territórios costeiros podem se tornar polos de inovação, empreendedorismo, sustentabilidade. Para participar desse painel, eu peço para subir aqui ao palco, eu convido João Leal, coordenador de energia nuclear da Cenemar, consultor da presidência do SEBRAE e um dos grandes responsáveis pela realização desse seminário inédito que está acontecendo nesse palco tão importante. João Leal será o mediador, o moderador desse debate, que terá também Denise Vogel, diretora executiva da Companhia Urbanística, vai participar conosco desse debate. Também participam Vinícius Mesquita, presidente do sistema OCB Sescop, no Rio de Janeiro, também um dos responsáveis pela organização, por acontecer esse seminário, nosso patrocinador, Hamilton Lacerda, presidente da Codemar, que é a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, a Codemar, e também teremos a participação de Evanildo Barreto, que é secretário de Assuntos Portuários e Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, e também é presidente da Associação Comercial de São Gonçalo. Aí, portanto, o nosso último painel, que vai focar nos clusters de desenvolvimento local através da economia do mar. João Leal, a palavra é sua. Meu presidente Robson Carneiro, eu estou preocupado com o seu voo. Se você tiver que ir embora, você tem que se despedir desse grandioso evento que você muito bem manejou, que coloca a economia do mar do Estado no outro patamar, dado o cuidado, a grandeza, que nós cuidamos cada um desses temas estruturantes que impulsionam, né, o nosso Estado. Bom, vamos lá, vamos ser breve, né? Vamos ver se a gente ainda pega esse pôr de sol lindo aí da Baía de Guanabara e brindamos aí com a Malteca, que é uma cerveja aqui de Niterói, que nos apoiou também nessa empreitada. Bom, pessoal, a gente aprofundou bastante em vários temas estruturantes, como eu falei, e esse painel, ele tem, Mariana, uma visão futura, né, de uma porção muito importante territorial do Estado do Rio de Janeiro, que é o leste fluminense. Eu tive a honra de ser o diretor-geral do Conleste há um tempo atrás, foi, Evanildo, vamos lá, foi 2019 a 22, eu acho que foi isso. Você era um conlestiano convicto, secretário de Desenvolvimento de São Gonçalo, hoje você é secretário de Agricultura, Assuntos Portuários e Pesca. E eu estou ao lado também do presidente da principal companhia de desenvolvimento da região leste fluminense, que é a Codemar. Tive a oportunidade de estar com o Hamilton em algumas ocasiões. Ele é um presidente, também tem uma veia, presidente Robson, associativista. Ele foi diretor-geral também de um importantíssimo consórcio público em São Paulo. Para quem não conhece a estrutura de um consórcio público, né, a gente tem no plano federal, a gente tem um plano federal, o plano estadual, o plano municipal, mas você tem um plano intermunicipal. Então, tentando ser bastante breve, né, qual é uma das derivações positivas de um consórcio público? Você, arregimentando alguns municípios, você consegue comprar em escala com melhor preço, trazendo maior eficiência para o recurso público. Certo, presidente? Então, foi uma experiência muito importante na região leste fluminense, que é uma região que, ao contrário da Baixada Fluminense, é uma região que não é conurbada, é uma região que tem alguns ativos estruturantes muito importantes, como o Gaslub, né, ali no perímetro do Comperj, onde teremos outros projetos também vinculados ao que seria o maior complexo petroquímico das Américas, que é o Gaslub. A gente vai ter uma planta também fotovoltaica, então é uma âncora energética fundamental para a nossa região. Teremos aí o terminal Ponta Negra em Maricá, temos aí a terminação do arco metropolitano que vai ligar Itaguaí a Maricá. Então a presença da Companhia de Desenvolvimento de Maricá nesse painel é muito relevante, estratégica para a gente debater o futuro da região, Denise Vogel, onde eu quero fazer uma referência aqui a essa ilustríssima arquiteta, urbanista, membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que com muita
resiliência. Acho que esse é o melhor termo, né, Denise? Na época do Conleste, a gente assinou um termo de cooperação técnica que depois, pessoal, de 4 anos de resiliência, certo, Denise? Agora a gente está chegando aí à última volta. E foi concebido no âmbito de um TAC, Ivanildo, com a Petrobras, né, e o Ministério Público, o PET-Leste, que é o Plano de Estruturação do Território Leste Fluminense. Então, com esse eixo da economia do mar, que perpassa por essa região, né, de Maricá a Saquarema, passando pelo Porto de Itaoca, a gente tem condição, Denise, né, de juntos, e eu falo como servidor público com muita convicção, mas o serviço público ele tem certas complexitudes, né, porque existe a figura do partido, a palavra é partida. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu também estou lá no SEBRAE, assessorando meu presidente Robson Carneiro no Conselho Deliberativo, e a força do associativismo, que eu entendo que ela pode perpassar, sim, pela política, onde o interesse público, o interesse coletivo, tem que se sobrepor a toda e qualquer discussão partidária, que é inexorável e faz parte da política. Então, Vinícius, passando a palavra para você e fazendo a primeira pergunta, até porque quem pode falar de cooperativismo com maior propriedade, eu sei que isso é um cotejo um pouco teórico, mas você acredita no cooperativismo municipal, considerando essa nuance política? Se tiver ruim aqui, vai aqui. Não funcionou. Foi. Aí está funcionando. Bem, primeiro, dar uma boa tarde a todos que estão aqui cooperando conosco, né? Ficaram até agora, passaram do horário. Perfeito. Não? Alô? Ah, mais Foi. perto. Não, está funcionando, estou ouvindo a voz dando retorno. Não, dá uma boa tarde a todos que ficaram aqui até agora, né, cooperando para que o evento acontecesse, seguisse a sua trajetória. João, olha só, cooperativismo, na verdade, ele é uma solução, não só para as prefeituras, mas para o Estado, para o país, né? Ele tem uma natureza muito clara. A renda é fixada na mão de quem produz a renda e no local onde a renda foi produzida. Então, desenvolver o cooperativismo é desenvolver a renda local, é desenvolver negócios locais, é trazer novas oportunidades às pessoas que estão naquela municipalidade ou naquele estado. Hoje, o cooperativismo tem um papel fundamental no país. 54% do agronegócio brasileiro está organizado em cooperativas. Então, o cooperativismo tem sido um agente importantíssimo para a manutenção da boa balança comercial que nós temos hoje com o mundo. Nós somos líderes em açúcar, líderes em grãos, principalmente milho e soja, somos líderes em carne de porco, em suco de laranja congelado. O maior produtor de suco de laranja congelado está aqui do nosso lado, em São Paulo, a Copercitrus. Temos a maior cooperativa médica do mundo, que é a nossa Unimed. Então, assim, e o cooperativismo tem uma natureza muito clara. Ele consegue garantir que, dentro de uma cadeia produtiva, o máximo, toda cooperativa tem a função de o máximo de ações naquela cadeia ser voltadas para a mão do cooperado, para a mão de quem produz essa riqueza. A gente tem um movimento, por exemplo, agora, aqui em Niterói, onde uma cooperativa médica grande, que é a nossa Unimed Leste Fluminense, está investindo em recursos próprios, para garantir que eles não sejam apenas donos do plano de saúde, mas donos dos hospitais, donos dos laboratórios, dono dos centros de imagem, para fazer com que essa riqueza dessa cadeia fique na mão do médico, né? Embora o momento está sendo muito difícil, porque os contratos são muito difíceis, né? O governo mexe muito. Então, assim, ele tem essa natureza. Então, eu acredito claramente que os municípios deveriam, sim, fomentar o cooperativismo, conhecer. A gente tem muito que crescer no cooperativismo no Rio de Janeiro. Somos a segunda maior economia do Brasil, mas o nosso cooperativismo figura hoje no 6º lugar no país. Nós hoje operamos no Rio de Janeiro 18,6 bilhões de reais. Numa economia de 700 bilhões, isso é 2 ponto alguma coisa, 2,17, se eu não me engano. Então, espaço para crescer nós temos, e a gente quer muito que as municipalidades e o governo prestem atenção nesse modelo, fomente esse modelo como uma solução para a sua sociedade local, uma solução para os municípios e uma solução para as pessoas. Um ramo do cooperativismo que a gente fala pouco, mas tem crescido muito, que pode ser um parceiro nesse desenvolvimento, por exemplo, é o ramo crédito, que tem crescido no Brasil. Hoje já somos 17% do mercado, com as cooperativas financeiras. É uma solução para o desenvolvimento, porque a gente consegue fazer com que esses recursos cheguem com maior qualidade, com menor custo, na mão dos empreendedores,
E aí fica aqui a dica para nossos companheiros da FACERJ, das associações, se aproximem das cooperativas financeiras, porque elas são agentes de fomento dessa economia local, elas vão trazer crédito justo e vão combater uma das maiores chagas desse país, que é a não bancarização ou a exploração bancária extrema dos seus correntistas, que os bancos praticam, na medida em que a riqueza que aquelas cooperativas produzirem vai ser destinada aos seus cooperados, como eu disse. Então é isso, João. Eu acho que é uma grande solução que a gente pode trabalhar em conjunto com as municipalidades para desenvolver o cooperativismo no Estado e melhorar a condição dos nossos cidadãos. Maravilha, Vinícius. A gente é muito grato a você, Vinícius, porque fazendo valer a palavra da vez, o cooperativismo, o associativismo, certo, presidente Robson, foi a primeira entidade que nos ombreou, que nos abraçou, que acreditou nessa iniciativa. Então, você está fazendo valer aquilo que você acredita, e sem o seu apoio inicial, sem a sua crença nesse sucesso que a gente está vendo aqui hoje, nada seria possível. Então, a nossa gratidão a você. E a gente não vai ser parceiro nesse evento só não, o Robson sabe disso, a gente vai continuar nesse trabalho de fomento ao associativismo e ao cooperativismo aqui no Estado. Tenho certeza que a gente vai ajudar muito na reformulação da FACERJ, das associações comerciais, para que o associativismo floresça e a gente consiga levar melhor condição aos nossos empreendedores. Vamos em frente, Vinícius. Vamos lá, presidente Hamilton, falei aí tão bem da Codemar, talvez nem sei se todo mundo conhece a companhia, queria que você falasse um pouco do que é a Codemar e também dessa tua valiosa experiência associativista no plano municipal, à medida que você foi diretor de um relevante consórcio no ABC Paulista. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite do Robson Carneiro, nosso presidente da FACERJ, ao João Leal, que aqui representa também o governo do Estado, e em nome deles saudar todos os presentes na mesa, todas as autoridades aqui, e é com muita satisfação que eu faço parte deste evento, né? Porque o tema não só ele é importante e estratégico, mas o contexto que ele foi colocado, pensando o Estado do Rio de Janeiro, pensando políticas públicas de forma regional, e em particular, região dos Lagos e o leste fluminense, torna esse tema ainda mais importante e o formato ainda mais interessante. Como o João disse, eu tenho uma história, eu sou engenheiro de formação, mestre em administração, já fui parlamentar. Voltou. Falei que fui parlamentar, cortou. Achou. Acharam que eu ia pedir voto. Mas você fala de novo. O microfone está treinado aqui, né? Na regra eleitoral. Para os candidatos de plantão, fui candidato em São Paulo, não é nada aqui no Rio de Janeiro, não. Mas tive essa experiência como professor universitário. Aliás, eu já comentei com alguns aí na entrada. Fui inclusive, gerente geral de uma associação comercial lá em São Caetano do Sul, no ABC. Né? Tive essa experiência importante, porque sempre acreditei na necessidade da participação dos atores sociais, sejam eles os econômicos, os do setor da sociedade, produtivos, público, etc. E uma grande experiência que o João já citou aqui foi a experiência de ter sido diretor de programas e projetos do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Consórcio esse que está fazendo 36 anos de idade, foi fundado pelo saudoso, também engenheiro, meu professor orientador Celso Daniel, que foi prefeito de Santo André e depois foi barbaramente assassinado, um grande intelectual, um grande gestor público que faz parte da história do Brasil. E ele me ensinou, e eu tento reproduzir todos esses ensinamentos no dia a dia, que a lógica do desenvolvimento regional é uma ferramenta muito importante para a gente, muitas vezes, lutar contra os efeitos que a globalização traz, os efeitos que o desemprego estrutural traz, os efeitos que os grandes players econômicos trazem sobre aqueles atores menores. É muito importante a gente estar organizado, né? Aquela visão
de que eu vou competir com o município que está do lado, aquela visão de que eu vou fazer igual aquilo que o meu parceiro faz, porque eu acho que eu posso fazer melhor e, portanto, eu vou disputar com ele, isso é atrasado. Isso não faz parte da administração pública moderna. O que é moderno, o que é para frente, o que é eficiente, é justamente a gente juntar forças, planejar, olhar a região como um todo, olhar todas as nossas vantagens competitivas e dentro de cada uma dessas vantagens competitivas que cada município tem, que cada setor tem, que cada ator social tem, a gente juntar forças para fazer desenvolver o todo, né? Porque o importante para um país, para o Estado, para o povo, é desenvolver o todo, não é desenvolver a parte, né? Então, eu acredito que o Estado do Rio de Janeiro pode e deve fazer muito nesse sentido. Esta atitude que a FACERJ toma ao fazer este debate é um ator social, econômico importantíssimo, né? Aqueles que tocam as atividades comerciais, as atividades de serviço, sabem que se a economia girar, né, o setor vai crescer também. As indústrias, a Firjan, que tem uma atuação bastante interessante aqui no estado do Rio de Janeiro, formulando dados, tentando interferir na política pública, precisa estar intervindo de maneira mais incisiva no planejamento da política industrial do estado do Rio de Janeiro e brasileira, né? Nós, nos municípios, a gente faz plano diretor, faz lei de uso e ocupação do solo, discute plano de gestão de orla, né? Mas a gente faz isso muito no individual, muito na lógica de cada um dos municípios. Nós podemos fazer isso de forma cooperativa, de forma associativa, né? Alguns grandes eventos que vieram para o Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, já colocaram essa luz para a gente seguir, né? Temas como resíduos sólidos, temas como segurança, temas como saneamento básico, drenagem urbana, etc., são problemas que muitas vezes a gente não resolve no âmbito de um único município, né? A gente precisa ter esse grau de associativismo para buscar soluções coletivas, onde a gente ganha na economia, porque a gente faz uma ação que ganha em escala, e porque muitas vezes a gente, ao fazer uma ação individual, a gente conserta o nosso problema, mas joga o problema para o município da frente, ou para o município de trás. Então, eu sou um grande defensor da lógica do associativismo, em particular municipal. A lei dos consórcios, a 1107, de 2005, ela é um avanço na administração pública brasileira. Existem países no mundo que não têm uma legislação tão clara e propositiva como essa, que permite a gente fazer essa associação no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito interestadual, para a busca de soluções. Quero dizer que nós, lá na Codemar, é uma empresa de desenvolvimento, a nossa missão é usar a vantagem que a gente tem do presente. Qual é a vantagem que a gente tem do presente? Recursos provenientes do royalty de petróleo, para pensar a economia do futuro. E a gente está tentando fazer isso. A Codemar tem uma carteira de projetos bastante grande e ampla. A gente vai desde um aeroporto, que há 2 anos atrás tinha 2 voos por dia, e agora, já em outubro, vai ter 100 voos diários, sendo que é o aeroporto mais importante da cadeia offshore do Brasil. Já ultrapassou Jacarepaguá e nós vamos continuar crescendo por uma vantagem competitiva que Maricá tem, dada a proximidade da cidade, do nosso litoral, às bacias do pré-sal, bacia de Santos, os postos do pré-sal, que estão mais perto de Maricá do que mesmo de Santos, no qual eles pertencem, né? Nós temos aí atividades na área de biotecnologia, né? Nós temos uma fábrica de bioinsumos, nós temos um laboratório de ponta que analisa a água do mar, analisa a água das nossas lagoas, analisa os nossos poços, mapeia e gerencia todos os recursos hídricos da cidade. Nós estamos desenvolvendo um projeto de produção de camarões com ciclo fechado de água, com bioinsumos, uma inovação na metodologia de produção de camarões, né? Fruto de uma parceria com a Universidade Federal Fluminense. Nós temos entregando, em andamento, a produção também de tilápias, onde a gente vai
a partir de um determinado momento, produzir os alevinos e organizar os pescadores, organizar a comunidade para criar a tilápia na lagoa, né, de maneira organizada, sustentável, produtiva, eficiente. A Codemar tem atividades na área de telecom, tem atividades na área de farmacopeia, né, produção de fitoterápicos, etc. Enfim, nós estamos aí fazendo a nossa parte, mas mais do que isso, a gente está demonstrando para o leste fluminense, para o estado do Rio de Janeiro, o potencial que esse estado tem. O estado é lindo, é maravilhoso, tem praias, tem belezas naturais, mas tem possibilidades econômicas fortes, necessárias e que vão ajudar no desenvolvimento do nosso Brasil. A Codemar faz isso, mas se ela fizer de maneira associada, ela vai fazer de maneira muito melhor. O leste europeu tem problema de saneamento, tem problema de oferta de água potável, tem problemas de energia elétrica, né? A Enel, todo mundo sabe aqui a beleza, né, e a eficiência que é o trabalho dela, mas nós temos que lutar contra isso, e não basta um município também lutar. O consorciamento de municípios, o consorciamento do poder local, serve inclusive para fazer a luta política boa, a luta política do desenvolvimento econômico, para servir para todo mundo, né? Então, eu quero terminar, eu podia falar, eu sou um entusiasta. O portfólio, Hamilton, é João, amplo. quando me convidou, ele falou que eu ia fazer o primeiro painel. Aí quando ele viu que eu falava muito, ele falou, vou botar o Hamilton no final, porque senão não vai acabar o É o fechamento evento, que sumariza. E aí, Hamilton, bacana, muito importante. Então, eu quero dizer, viu, João, que eu sou um entusiasta. Eu acho que a existência do Conleste, ela já é um fator importantíssimo que a nossa região tem, porque não é fácil criar um consórcio, convencer prefeitos, fazer carta compromisso, fazer o projeto para a Câmara Municipal votar, depois voltar com os contratos de programa. Nós já temos isso. Basta a gente arregaçar as mangas e participar e trabalhar. O prefeito Fabiano Horta, meu atual chefe, lá na cidade de Maricá, e quiçá o atual deputado federal, Washington Quaquá, será prefeito de Maricá, tem clareza desse papel estratégico. Não é de Maricá. Maricá sozinho não vai levar o Rio de Janeiro e o Brasil para lugar nenhum. Nós temos que estar juntos. E nós temos esse potencial, temos uma riqueza, temos uma vontade de trabalhar e vamos estar juntos para fazer o estado do Rio de Janeiro muito melhor, o Brasil muito melhor e mostrar esse exemplo para o mundo. Obrigado. Obrigado, Hamilton, maravilha. Evanildo, eu vou tabelar contigo, já estou de olho ali no meu presidente, mas vamos lá, Denise. Considerando esse portfólio amplo que a Codemar possui, eu não tenho dúvida nenhuma. O Conleste acabou, Evanildo, que a gente sai do Conleste, mas o Conleste não saiu de mim. Então é uma região que eu sempre vou olhar com muito carinho. E considerando, Hamilton, né, a fala do nosso doutor no cooperativismo, que ele acredita no cooperativismo municipal, eu vou levantar a bola, Denise, para você. Para quem não sabe, a Denise foi jogadora de vôlei do time mais querido do Brasil, Glaucio. Não vou dizer, você já conhece qual é, né? Então fala você, Denise, né? Eu queria que você falasse um pouco do plano diretor do PET Leste e aproveitar, Denise, que a gente está com um tempo mais curto, além do plano diretor do PET Leste, falar que outros instrumentos públicos no âmbito da economia do mar podem ajudar a organizar o território, considerando que além de arquiteta você também é urbanista. Então vai ser uma pergunta dupla para eu tabelar com o meu Ivanildo, para o meu presidente encerrar esse grande evento com chave de ouro. Bom, boa noite a todos. Vou pedir desculpas pela minha voz. Estava aqui tentando ver se a água resolvia, mas não resolveu. E agradecer a todos, exatamente estarem aqui até essa hora. Não sei se estão com frio. Eu estou com muito, então vou tentar aí falar um pouquinho mais alto. Bom, na figura do João e de todos, cumprimentar a mesa e parabenizar, viu, João? É sempre muito bom, muito rico, como o Hamilton falou, nós podemos compartilhar não só os saberes, mas o aprendizado. João fez uma provocação, falar depois do João e do Hamilton é difícil, porque eles já falaram metade do que a gente precisava falar, é bom que eu poupo a minha voz. Mas algumas coisas eu acho que são importantes para a gente compartilhar. Primeiro, João toca no PET Leste,
que eu acho que já virou meio que um slogan para a região do leste fluminense, e que algumas pessoas até já me perguntaram se é algum projeto zoológico, se é algum projeto voltado para a questão mais do meio biótico. Não, não é, mas vai contemplar também. O Pet Leste, eu vou dar um passinho atrás, viu, João, e voltar um pouco no tempo, antes de falarmos de Conleste, até porque parece que o Pet acontece um pouco como um bumerangue na minha vida. Em 2008, eu tive a oportunidade de coordenar todo o diálogo social do Comperj, do então Comperj para a Petrobras, um contrato com a Petrobras, e que durou, basicamente, de 2007 a 2009. E eu tive a oportunidade, não só de ir ao lançamento da pedra fundamental do Comperj, como também vivenciar, infelizmente, o efeito gangorra que a região sofreu, do alto ao baixo, do sonho ao pesadelo. Pessoas que estavam absolutamente preocupadas com o efeito do Comperj, o que seria o Comperj na região, vantagens e desvantagens, e garanto aos senhores que as desvantagens pesavam muito mais. O que foi o diálogo social do Comperj? Foi exatamente uma pré-licença social que a Petrobras tentou dar à região, além das licenças tripartites de ordem que a política ambiental brasileira nos imputa, as licenças prévia, de instalação e de operação. Era necessário que nós tivéssemos também a licença social, porque estava entrando no território um dos maiores projetos de investimento que o governo trazia e começou a apregoar desde 2006. Demorou 2 anos para entrar na pauta, mas de qualquer maneira entrou. E as pessoas tinham muito receio do que seria isso. E aí, João, de um modo geral, a preocupação do diálogo social acabou configurando um pouco os municípios que compõem o Conleste. Na época, lembro que o falecido diretor Paulo Roberto Costa me disse: Denise, eu queria te pedir uma gentileza, que você não fale mais no diálogo social que isso é uma refinaria. As pessoas estão ficando muito preocupadas com algum problema de efeitos atmosféricos adversos, de emissões de plumas mais adiante. Vamos tentar evitar um pouquinho esse problema? Isso não tem problema, não. Só assina aqui para mim que não é uma refinaria. E aí a gente diz o que não é. Mas é uma refinaria, e a gente tem que olhar para os estudos de impacto ambiental que mostram com muita clareza, a partir dos modelos de dispersão atmosférica, que essa poluição oriunda da refinaria poderá chegar, sim, a Teresópolis, poderá, sim, chegar a Friburgo, poderá, sim, chegar a Casimiro de Abreu. E, portanto, esta área de influência, ela tem que ser um pouquinho mais ampla, não para preocupar as pessoas, mas principalmente para tranquilizá-las, porque, obviamente, os programas ambientais viriam para minimizar isso, ou pelo menos para compensar isso. Tudo bem, eu não vim aqui para falar de impacto ambiental, mas estou justificando, viu, João? Quando surge o convite do Conleste para, com muita alegria, eu estruturar o plano de trabalho, eu preciso contar essa historinha de volta, porque o plano de estruturação territorial, ele remonta ao diálogo social do Comperj, quando eu tive o privilégio de, nessa região então ampliada, pegando não só os municípios de Magé, de Guapimirim, de Itaboraí, de São Gonçalo, de Niterói, de Maricá, e pegando as franjas litorâneas, né? Maricá, Saquarema, Araruama, vai para o miolo lá por dentro, pega Tanguá, pega Rio Bonito, pega Silva Jardim, mas também se expandir para Casimiro de Abreu, Friburgo e Teresópolis, motivo pelo qual eu expliquei essa abrangência. E aí, a partir de então, configura-se esse Conleste para tentar dar forma àquilo que naquela época se pleiteava tanto. Hamilton, um plano de desenvolvimento urbano integrado. Porque, vamos falar a verdade, a lei de consórcio é linda, mas no papel. Ninguém quer pagar a conta de ninguém.
E não adianta a gente tentar mudar esse discurso, porque não vai mudar. Por que São Gonçalo vai pagar a conta de Casimiro? Por que Casimiro ou Teresópolis vão pagar a conta de Maricá? Acontece o seguinte, as tais de funções públicas de interesse comum precisam ser tratados de modo comum. Então, pousando um pouco a minha fala agora sobre o PET-LESH, o que é o PET-LESH? O PET-LESH, diferentemente dos PEDUI, dos Planos de Desenvolvimento Urbanos Integrados, e aí temos um exemplo muito bem acabado na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi o Modelar Metrópole, e que é um estudo de case, né, também, para a gente entender as potencialidades de um estudo desse, mas as dificuldades que ele tem, né, que é fazer a coisa integrada. Tanto não está integrado que a gente tem a setorização do planejamento muito claro. É o plano de resíduo, é o plano de mobilidade, é o plano de habitação. Não é isso, a gente precisa integrar as coisas. Então, diferentemente do PEDUI ou dos PEDUIs no Brasil, que foram muito bem colocados pela lei do Estatuto da Metrópole, ele vem para a gente buscar uma reestruturação territorial da ocupação do território. Isso é muito difícil, porque para isso acontecer, a gente tem que, de alguma forma, criar oportunidades para a gente estimular novos viés de ocupação, novas frentes de ocupação. Hoje está muito clara a ocupação da região, e por isso que falar depois do João é fácil, porque o João já levantou a bola, e como ele falou, realmente minha paixão é o vôlei, ainda é, né? Inclusive o Flamengo, mas, de qualquer maneira, é a gente mudar um pouquinho a lógica, ou melhor dizendo, estimular outras lógicas de ocupação, diferentes daquela que os eixos viários vão proporcionando. Ou seja, a ocupação está clara através da Amaral Peixoto, a ocupação está clara através da BR-101, a ocupação está muito clara através da Rio Teresópolis, mas nós temos um grande problema para olhar para o leste fluminense. De todos os municípios que eu mencionei aqui, quase todos têm áreas de extensão territorial muito generosas. Nós estamos falando de municípios com mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão. Isso é muita coisa, muita coisa. Só que a concentração da população está na borda da Baía de Guanabara, para a qual nós viramos de costa. Historicamente viramos de costa. Diferentemente da Baía de Sydney, na Austrália, diferentemente da Baía de Baltimore, diferentemente da Baía do Rio Tejo, ou melhor, de quase todas as baías do mundo, nós viramos de costa para o grande potencial do ativo natural que a região nos propicia, que é a Baía de Guanabara. Então, na verdade, a gente não aproveitou isso. Muito pelo contrário, nós tornamos a Baía de Guanabara a maior cloaca do Estado. E é uma das maiores baías urbanas do mundo. E aí essa ocupação foi se dando de modo lagartixoide, perdoe aí pela expressão urbanística, pelo território. Então, o que o PET-LESH, humildemente, viu, Hamilton, vai fazer conjuntamente, porque ninguém faz nada sozinho, vai buscar encontrar novos blocos de articulação urbana que possamos pensar juntos no processo de cooperativismo, no processo de consorciamento, tentando aproveitar melhor os seus ativos naturais e urbanos. Imperdoável, a gente até hoje não aproveitou corretamente o arco metropolitano, recurso que foi aplicado no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, de alguma forma, ainda com muitas unidades de conservação que existem no papel, não existem ainda enquanto planos de manejo, talvez não tenham nem mais atributos naturais que justifiquem a sua configuração. E me perdoem, atividades minerárias que existem como autorização de lavra, mas não de pesquisa, e estão aí subindo a serra. Então, a gente precisa criar estímulos para atrair, para desestimular a ocupação em áreas que não devemos ocupar e estimular aquelas que a gente pode, através de uma cadeia produtiva que vem não só através do petróleo e gás. Hoje em dia, quando você olha para o que era o Comperj e o que é hoje o Polo Gaslub, e talvez, quiçá, até uma nova Comperj, o presidente da Petrobras tem falado num novo Comperj. Então, não é só a cadeia do que vai se fazer com a nafta, com o diesel ou com o lubrificante,
mas é aquilo que a gente pode estimular no agronegócio, é aquilo que a gente pode estimular no setor do turismo. E eu queria finalizar com duas preocupações. Talvez as duas tenham sido faladas aqui, mas eu vou retomar elas com o devido cuidado que eu acho que elas merecem. Primeiro, a água. Não tem água, Milton. Não tem água para todo mundo, nem que está, e não ter água para todo mundo que virá. Então, precisamos pensar nisso. O Estado do Rio de Janeiro está começando heroicamente o plano de estruturação territorial do Leste Fluminense. Não temos ainda um kick-off. Estamos dependendo da agenda que o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, secretário Bernardo Rossi, vai estipular junto ao nosso governador para que possamos, de fato, começar o trabalho. E aí sim, todo um calendário, toda uma agenda de apresentações será feita oportunamente. Mas, não só começando esse trabalho, como daqui a alguns meses, esperamos todos, também será iniciado o Plano Estadual de Segurança Hídrica. E que não, oportunamente, terá uma concomitância dos estudos, até para que essa cooperação também se dê entre os aspectos temáticos de ordem. Segunda coisa que eu queria mencionar é a questão da poluição atmosférica dos recursos climáticos. Todo mundo falou um pouco disso, a questão do balanço de crédito de carbono é notória, todo mundo sabe disso, mas a gente cada vez viu, Hamilton, você que é professor e eu também, acho que talvez não seja nem mais a melhor pessoa para estar em sala de aula, porque as frustrações são grandes. Mas eu queria falar, que você tocou em plano diretor comunitário, né? Plano diretor consorciado, que são os PDUs. Os planos diretores foram deixados de crivela para lado, de trivela para lado. O plano diretor é o elemento central, constitucional, colocado pelo falecido, pela nossa Constituição de 88, pelo falecido presidente, exatamente para a gente poder ter a centralidade das políticas urbanas. Então, todas as outras, leis complementares, ferramentas do Estatuto da Cidade, estão ficando à deriva. E vem mais um instrumento, os planos municipais de controles climáticos. Eu queria muito entender como é que isso vai ficar. Porque quando você faz um plano, você determina uma lei. E quando você determina uma lei, você tem que estabelecer as responsabilidades. Como é que eu posso me responsabilizar pela poluição de uma fonte móvel? Os ônibus, os carros, as motos, a própria questão marítima, ela é móvel. Nós não temos no Estado do Rio de Janeiro hoje a demarcação das bacias aéreas fora da região metropolitana. Então, o PET-Leste também vai ter que dialogar isso. Como é que a gente hoje olha para uma possível saturação de uma nova bacia aérea com uma nova ocupação do leste fluminense? E, para terminar, João, eu acho que a gente tem que entender que tudo depende da vontade política de fazer. Diferentemente dos PDUI, que são ancorados pela legislação do Estatuto da Cidade e estão afetos às regiões metropolitanas e, por conseguinte, têm os instrumentos da governança interfederativa no apoio, os PET, os Planos de Estruturação Territorial, vão dialogar com 60% dos municípios que estão dentro da região metropolitana, mas 40% que não estão. Então, a gente precisa entender que o governo vai ter que atuar com muita clareza para fazer com que todas as diretrizes, que com muita humildade vão surgir do papel, virem realidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade, desculpa se eu me alonguei, mas dizer que eu acho que a gente tem hoje uma grande oportunidade de tentar fazer do leste fluminense realmente uma área ocupada sustentadamente e que não se reproduza o cenário nefasto que a gente observou até hoje no Oeste. Obrigada pela atenção. Obrigado, Denise. Não dá para ser raso num assunto de tanta complexitude, derivação, mas eu acho que você conseguiu sumarizar muito bem as suas ideias. Vamos lá, Ivanildo, secretário do nosso município de São Gonçalo, tão populoso, né? No âmbito da economia do mar, vocês têm aí uma interface importante com a Baía de Guanabara. Tem uma série de estaleiros um pouco machucados por tudo que houve, né? Mas com a possibilidade, como a gente viu aqui hoje, de renascerem ante a demanda de embarcação que é real. A própria Transpetro colocou isso de forma muito clara.
Como é que você vê essa relação de São Gonçalo com a economia do mar? Boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar a mesa aqui, saudando a Denise Vogel. A Denise falou aqui uma frase que ela merecia aplausos de todos os gonçalenses que pensam, porque tem gente que não pensa ainda. São Gonçalo, uma cidade que nasceu virada para o mar, mas que infelizmente não trata o mar, nunca tratou o mar, Baía de Guanabara, aquele lado, né, do nosso litoral, como sendo a face da cidade. Tratou muito mal. E os governos, né, passados, governos da época da ditadura militar, fizeram ali aquela nossa BR-101, com um verdadeiro dique, né, dividiu a cidade ao meio e nos trouxe inúmeros problemas do ponto de vista do adensamento e também do ponto de vista ambiental. E depois o efeito Comperj também, né, nos trouxe muito mais problemas do que soluções. Nos trouxe também a Via Urros, que se transformou numa rota do tráfico, e o Pier de Itaoca, mas que podem ser dois ativos extremamente importantes para a cidade, a gente assim enxerga. Em São Gonçalo, o efeito Comperj foi construído num terreno nosso, um prédio voltado para o Centro de Integração, né, o Centro de Inteligência, de Formação, que esse já foi devolvido para a nossa cidade. E hoje, com a ajuda do João e essa interface que o João tem, né, e a nossa FACERJ, inclusive eu queria deixar aqui, enquanto facergiano, né, estou presidente da Associação Comercial de São Gonçalo, estou secretário de Agricultura e Pesca e Assuntos Portuários, mas a FACERJ vive um momento muito diferente. A gente vive uma nova FACERJ, uma FACERJ onde não tem um presidente de associação no estado do Rio de Janeiro que não esteja empolgado com essa nova gestão, com a gestão do nosso presidente Robson, com a assessoria do João Leal, do meu professor de Economia do Mar, Renato Regazzi, a quem eu reputo, para mim, a maior inteligência em economia do mar desse estado, quiçá desse país. E, voltando, sobre São Gonçalo e sua relação com o mar. Nós tínhamos no passado ali a Praia das Pedrinhas, que nos primórdios aí, até os anos 50, 60 ainda era balneável, mas com o advento da BR-101 e todo o esgoto jogado, né, pelos 14 municípios que compreendem aí essa região, ou mais, tornou-se um fundo de baía, não balneável, mas, contudo, entretanto, todavia, ainda uma área de águas abrigadas que somente nós, no estado do Rio de Janeiro, não damos valor às águas abrigadas. Eu vejo lá em Maricá a vontade de se construir um porto, tendo que gastar, né, alguns milhões de reais para fazer enroncamento, enquanto São Gonçalo, Magé e outros municípios do entorno têm essa facilidade, né, por ter um fundo de baía, como eu sempre cito, a Baía de Sydney e outras baías pelo mundo, né? Mas o atual governo, né, do capitão Nelson Ruas, e a quem eu reputo uma parceria muito forte com o governador do estado, né, o governador Cláudio Castro, que tem sido o governador que mais tem investido em São Gonçalo, na infraestrutura da nossa cidade, preparando a cidade para um novo momento. Nós tivemos aí com os ativos, a venda dos ativos da SEDAI, um bom recurso que foi distribuído, né, num projeto chamado Novos Rumos, foi um plano estratégico de consolidação desses recursos, que foram consolidados na área da saúde, né, na área de transportes, na área de educação, em tantas áreas. Mas, olhando para a Baía de Guanabara, né, o prefeito teve uma visão de quem se preocupa com a economia do mar. Ele busca recursos, né, através de emenda parlamentar, com a ajuda do nosso querido deputado Altineu Cortes, onde nós estamos conseguindo fazer toda a drenagem, pavimentação e requalificação da Praia das Pedrinhas, que é uma vila de pescadores bastante
simpática, com pôr do sol lindo, maravilhoso, e agora vai passar por essa reestruturação com acompanhamento também do SEBRAE, né, a assessoria do SEBRAE lá orientando, capacitando e qualificando os nossos empreendedores dali da Praia das Pedrinhas, que são os donos de quiosques, né, tendo assessoria lá, cadê ele? Do Chico Marins, Francisco Marins, ó, que a gente chama lá em São Gonçalo de Chico SEBRAE, né, tem ajudando muita gente lá, ajudado a gente lá em São Gonçalo, nessa reestruturação, e também na área dos estalheiros, né, ali na Manuel Duarte, onde nós temos a Bravante, tem Doc Brasil, tem o antigo Cassinu, que agora, com a ajuda do Sinaval e a ajuda do SEBRAE aí, da FACERJ, nós estamos conseguindo reabrir o antigo estaleiro Cassinu, agora com o nome de Estaleiro São José, né, uma área que pertence ao grupo que controla o estaleiro Mauá, e vamos poder gerar ali no próximo ano de 200 empregos em diante, empregos diretos, chegando a 400, 500 empregos entre os indiretos. E também, né, com uma intervenção de pavimentação, drenagem, esgoto, tudo isso também com as mãos da empresa Águas do Rio, né, porque São Gonçalo é uma cidade que não era dotada de tratamento de água e esgoto, e tampouco, né, de toda a canalização, né, todo o sistema de distribuição, nós não tínhamos. E a cidade vive esse novo momento olhando para o mar, né, olhando para esses 14 quilômetros de Bahia que São Gonçalo tem e que nunca foi visto com tanto carinho como agora, e a gente contando aí com essa colaboração da FACERJ e notadamente do SEBRAE, quando vem esse seminário que cai como uma luva, né, para esse momento, para sacudir as cidades, sacudir as instituições, os profissionais, né, e as cooperativas locais, né, as cooperativas voltadas, ainda há pouco Francisco pediu para não chamarmos mais de catadores, né, mas talvez sejam cuidadores, né, do nosso resíduo para transformar em riqueza e não em lixo, né. E São Gonçalo tem sido, eu posso dizer, invadido pelas cooperativas, né, invadido do ponto de vista positivo e colaborado para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos hoje lá, Francisco, uma presença muito forte das cooperativas bancárias, sabe? O Cicobi está lá presente com muita força, colaborando muito para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, terminando aqui para a resposta, João, a economia do mar está sendo vista com muito carinho, com muito apreço, e não só com carinho e apreço, mas com muito interesse pelo governo municipal de São Gonçalo, até porque o geógrafo Milton dos Santos, acho que é Milton Santos, que viveu na França há muitos anos, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz que a Baía de Guanabara é o mais lindo acidente geográfico do mundo, né? Então, abracemos esse acidente geográfico maravilhoso e possamos tirar dele o maior proveito. Até porque no passado, não enxergando para frente, governantes de São Gonçalo, lá nos anos 20, trocaram o bairro de Neves, que era um bairro industrial, pertencia a Niterói, e éramos donos de Cambuinhas e Itaipu, toda aquela região ali pertencia a São Gonçalo. Mas quem diria, né, que a lei que fomenta o royalty para as cidades traçaria linhas geográficas, né, ou geodésias, não sei como é que se chama, né, e estabelecessem os recursos para a cidade, não pelo que causa, né, a extração do petróleo, né, não pelo mal que causa, mas por estar virado e olhando, né, para determinados campos. Mas nós temos a convicção, não só a fé em Deus, mas a convicção, principalmente na justiça brasileira, de que São Gonçalo ainda será beneficiado com o royalty de petróleo, né? Guardem isso que eu estou falando, hein? São Gonçalo terá royalty de petróleo, quer gostem ou não. Valeu, Evanildo, obrigado pelas contribuições. Pessoal, para a gente que deseja transformar de verdade, né, para melhor a nossa sociedade, a gente tem que administrar bem os recursos e o tempo. A gente precisa respeitar o tempo de todos aqui é muito caro,
Então, a gente falou de vários temas muito estruturantes, né? Esse painel, ele tem uma série, como a gente falou, Denise, de derivações, de discussões. Então, a gente, lamentavelmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. A gente fica muito feliz com a atenção de todos. A gente tem certeza que nossa rede hoje ficou muito mais forte, Vinícius. Né? O nosso poder de transformação, ele está ampliado. Né? A gente teve um diálogo aqui de alto nível e uma série de matizes que perpassam pela economia do mar. Evanildo, meu amigo Colestiano, obrigado pela participação, pelo apoio. Presidente Hamilton, da principal companhia de desenvolvimento da região leste fluminense, que certamente vai ter uma participação estratégica no novo Conleste que virá. Denise, né, você é um símbolo de resiliência, de excelência. Né? Aprendi a admirar a profissão da arquitetura pelo seu trabalho. E Vinícius, eu acho que já falei tudo de você. Você foi o cara que acreditou e que fez com que a gente conseguisse fazer essa entrega bacana, coletiva. Pessoal, o presidente acabou indo para Florianópolis, que ele tem um compromisso lá amanhã do Sebrae Nacional. Eu agradeço a atenção de todos e, como eu falava na época do Conleste, Hamilton, juntos em prol do coletivo. Obrigado, pessoal. A gente encerra, portanto, esse encontro, essa primeira etapa dessa jornada. Lembrando, gente, que esses vídeos dos encontros vão estar disponíveis nas redes sociais da FACERJ, quem puder seguir no Instagram. Outros conteúdos vão ser desdobrados e outros encontros virão. Muito obrigada a todos. Parabéns à FACERJ. O João está convidando todo mundo a tomar uma malteca lá fora para a gente celebrar esse encontro. Tchau, gente. Obrigada.